Muito boa tarde a todos. Entramos agora na nossa reta final do Congresso e, como última intervenção, mas não menos importante, falamos sobre coaching em contexto de urgência. Para nos falar, então, teremos Paula Rocha, CEO da Keep Corporate, neurocientista e também professora universitária, a quem eu agradeço desde já a sua presença. Muito obrigado. Tem a palavra, Paula Rocha. Muito obrigado. Obrigada. Bem, dizemos o seguinte, a primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que é uma honra estar aqui hoje. Eu não percebo nada de saúde, não estou doente muitas vezes e também não recorro à urgência muitas vezes. Só um problema, só ajustar aqui o microfone. Mas sou absolutamente grata aos profissionais de saúde, nomeadamente aos profissionais de enfermagem. O meu filho mais novo tem um tumor no cérebro, um tumor no tálamo direito. Eu vou muitas vezes à urgência com ele e sou excepcionalmente atendida, especialmente pelos profissionais de enfermagem que estão sempre preocupados que ele não tenha dores, com o bem-estar dele, e eu sou muito grata. Para vocês, uma salva de palmas. Então, dito isto, perguntam vocês, se eu não percebo nada de saúde, o que é que eu vim aqui fazer, não é? Todo o meu percurso tem sido centrado na qualidade de vida dos trabalhadores. Eu preocupo-me muito, não só com a satisfação no trabalho, mas também com a felicidade no trabalho. Eu sou da área da psicologia do trabalho, da psicologia das organizações, e quando há cerca de 15 anos tentei fazer a minha tese de doutoramento sobre felicidade no trabalho, aquilo que me disseram na altura, e o que era verdade à época, era que a felicidade não era uma variável organizacional. E, portanto, eu tive que fazer sobre responsabilidade social. Mas, ao dia de hoje, a felicidade é uma variável organizacional e há vários mitos sobre os quais nós vamos ter que refletir e pensar e reequacionar. Por exemplo, aquela ideia de que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, isso é mentira. Nós somos um só. E, portanto, naturalmente, que não existe aquela ideia de eu sou organizada no trabalho ou não sou em casa. Ou seja, a ideia de que temos características diferentes. Aquilo que nos define, as nossas características, são constantes, quer nós pensemos num contexto pessoal ou num contexto profissional. E, portanto, dito isto, aquilo que eu pensei trazer-vos foi ferramentas que vos ajudassem no dia-a-dia, que é aquilo que normalmente eu partilho com os profissionais, ferramentas que possam ajudar, mas que não no sentido de eu me tornar mais, com uma melhor performance ou produzir mais, não nesse sentido. No sentido de eu ter um melhor equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, no sentido de eu me sentir melhor. Até porque os estudos mostram que nós atingimos o ponto máximo da nossa performance quando nós estamos num ponto de flow. No fundo, quando há o tal equilíbrio emocional e o tal equilíbrio e bem-estar do indivíduo. Então, o que faz sentido é que nós nos preocupemos com o bem-estar das pessoas, porque sabemos que se tivermos esse tipo de preocupação, isso de facto se reflete na sua performance e nós teremos melhores resultados. Então, para início de conversa, obrigado aos resistentes, aos que ficaram aqui até esta hora para me ouvir, mesmo não fazendo a mais pequena ideia, provavelmente, do que é que eu vou fazer. Bem-vindos. E dizer-vos que eu tenho uma prenda para quem ficou. Eu vou oferecer um livro. Como é que vocês podem ganhar um livro? E porquê é que eu vos trouxe um livro de recursos humanos? Porque hoje é o Dia Internacional dos Recursos Humanos e o que é que vocês são? Também são gestores de pessoas, não é? E, portanto, para assinalar duplamente o dia, eu achei que também fazia sentido trazer-vos um livro de recursos humanos, do qual eu sou coautora e, portanto, marcava o dia. Agora, a pergunta de €1 milhão é como é que vocês ganham o livro? Se é que tem interesse, não é? Se é que tem interesse. Então, como é que vocês vão ganhar o livro? Vocês vão ganhar o livro respondendo a um quiz. O que quer dizer que vão ter que estar atentos ao que eu vou dizer, porque o quiz são perguntas sobre aquilo que eu vou dizer. Boa? Então, quando estivermos ali no final da apresentação, nós vamos distribuir-vos um flyer, vocês acedem através do vosso telemóvel e vamos ver quem ganha o livro. Boa? Portanto, não vale desistir. Então, início de conversa. O mundo mudou. Parece uma coisa estranha, não é? O mundo mudou. A verdade é que o mundo tem vindo a mudar sempre. Nós temos a sensação, porque este é um momento que nós vivenciamos e, portanto, tudo aquilo que nós experienciamos parece-nos com maior intensidade, mas, na realidade, o mundo sempre mudou. Agora nós estamos a viver esta mudança e sentimos-la de uma forma diferente. Mas aquilo que fez crescer o mundo, aquilo que fez com que nós chegássemos ao que somos hoje, foram as mudanças. Aquilo que nós temos que refletir neste novo mundo
é um bocadinho sobre, não só queixar-nos deste mundo onde nós estamos e das coisas que não nos correm muito bem, mas a minha reflexão é que mundo é que nós também queremos deixar? Ou seja, o que é que nós queremos fazer? O que é que depende de nós? Qual é o contributo que nós queremos dar? Porque queixar-nos do que temos é fácil, mas o que é que depende de mim? O que é que eu posso fazer diferente? Qual é o meu contributo para que o mundo que eu vou deixar quando eu não estiver cá seja melhor? E esta é a grande pergunta. O que é que depende de mim? Que tem a ver com uma característica, não sei se vocês já ouviram falar, que é o locus de controle interno. Qual é a má notícia? A maior parte das pessoas tem um locus de controle externo. Quer dizer que, maioritariamente, tem uma atribuição causal externa àquilo que lhes acontece. Mas aquilo que nós precisamos é que as pessoas tenham uma atribuição interna, ou seja, que eu reflita o que é que eu podia ter feito de diferente, o que é que depende de mim. E, portanto, quando nós pensamos nesta corresponsabilização de o que é que eu posso fazer de diferente e o que eu posso fazer diferente para um mundo melhor e o que é que eu posso fazer de diferente pelas pessoas que estão à minha volta, pela minha freguesia, pelo meu local de trabalho, pela minha família, por mim, o que é que eu posso fazer de diferente, passa por também nós refletirmos sobre coisas como qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a marca que eu quero deixar neste mundo. Porque é uma coisa que eu estou absolutamente certa. Se nós não soubermos o que queremos, não soubermos para onde vamos, como é que nós escolhemos o caminho? É um bocadinho como a Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta ao gato: ó gato, diz-me lá qual é o melhor caminho. E o gato pergunta-lhe: para onde é que tu queres ir? E ela diz: tanto me faz, então qualquer caminho te serve. E é um bocadinho isto, quando eu não sei qual é o meu propósito, quando eu não sei quais são os meus sonhos, quando eu não sei o que é que eu quero, eu vou estar seguramente a viver os sonhos dos outros. Então como é que eu escolho as ações? Como é que eu escolho o que é que eu vou fazer? Falamos muitas vezes sobre a motivação. A motivação é ter um motivo para a ação. Nós não podemos estar à espera que os outros nos motivem. A motivação é intrínseca. É quando eu sei claramente o que é que eu quero, que eu sei o que é que vou fazer, que eu escolho as ações que tenho que fazer para estar alinhadas. Então, eu quando penso na contribuição, quando penso neste mundo melhor e na contribuição, neste mundo novo e nesta contribuição para um mundo melhor, eu penso que o princípio é sempre quem é que eu sou, qual é a marca que eu quero deixar, qual é o meu propósito, para onde é que eu quero ir. Mas há uma coisa que eu estou absolutamente certa. É que aquilo que vai continuar a acontecer é que nós vamos ter que mostrar resultados. Isso é aquilo que eu também estou absolutamente certa. E o que é que são os resultados? Epá, aqui podemos pensar nos resultados de várias formas. Por exemplo, a qualidade da relação que eu estabeleço com o meu chefe é um resultado. Ou o nível de satisfação que eu tenho com a minha função é um resultado. Então, eu estou absolutamente certa que nós vamos continuar, que nos vão ser continuados a exigir resultados, mas eu também estou absolutamente certa que nós também precisamos de resultados para nós. Quando eu olho para as dimensões diferentes da minha vida, a minha dimensão família, a dimensão social, a dimensão profissional, a dimensão de autorrealização, a minha dimensão de saúde, eu tenho objetivos sobre essas dimensões, ou deveríamos ter objetivos sobre essas dimensões. Quer dizer que na nossa cabeça, ou para nós, deve estar claro quais são os resultados que nós queremos obter em cada uma destas dimensões. Então, para vos dizer que as ferramentas que nós podemos falar aqui e que estão ligadas ao atingimento deste resultado, elas podem ser pensadas num contexto de trabalho, mas podem ser pensadas também no meu contexto profissional, no meu contexto pessoal. Como é que eu desenvolvo características em mim? Como é que eu me torno diferente e mais alinhado com aquilo que eu pretendo para a minha vida. Então, estes resultados estão sempre indexados à nossa performance, ao nosso desempenho. Seja o resultado, como digo, a qualidade da relação que eu tenho com o meu chefe, com o meu companheiro, etc., seja o desempenho profissional que eu tenho. Então, as ferramentas que eu gostava de partilhar hoje convosco, elas ajudam-nos neste atingimento de resultado, na medida em que nos ajudam no nosso desempenho, na nossa performance, mas seja isso num contexto pessoal ou profissional. Então, o meu desempenho está associado ao meu comportamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que comportamento e desempenho é a mesma coisa. Eu vejo o desempenho da pessoa no comportamento. Nós, quando entregamos um currículo a alguém, o currículo é um sinalizador. Não é aí que nós conseguimos ver a performance da pessoa. A performance da pessoa vê-se no comportamento. E no comportamento da pessoa nós também temos implícito o quê? A análise da competência. Desculpem eu estar a falar rápido, mas eu tinha uma intervenção para 1h e um quarto e acabaram de dizer que são 35 minutos. Portanto, eu vou falar muito rápido. Eu diria assim, eu não falo rápido, vocês é que vão ouvir devagar. Portanto, dar-me sinal. Bom, então, esta ideia de porquê que eu vos trouxe estas ferramentas, eu não trouxe uma, trouxe-vos duas, portanto, não é só o coaching que eu vos queria falar, era também de uma outra, foi porque elas são potenciadoras, qualquer que seja a minha performance, seja num contexto mais pessoal ou seja num contexto profissional. Dizer-vos também outra coisa em que eu acredito profundamente. Eu acho que não existem excelentes profissionais que sejam, por exemplo, más mães ou más pais, ou vice-versa. Não existe excelente pai que seja um mau profissional. Porquê? Porque, como vos disse no início, as nossas características são
são as nossas características. Portanto, eu não tenho umas características no contexto de trabalho e outras no meu contexto pessoal. Então, eu acredito muito que o excelente profissional é um excelente pai, é alguém que está alinhado com a sua estrutura de valores e que trabalha para o seu propósito, para a sua missão ou para a sua marca. Bom, então, trouxe-vos eu o coaching. Alguém sabe o que é coaching? Maravilhoso. Bom, então, a primeira coisa que eu vos... É espetacular, se vocês já tivessem ouvido, eu passava 10 slides à frente. Então, coaching é uma metodologia de atingimento de objetivos. Vulgarmente, nós ouvimos falar do coaching no desporto, não é? Aqui há uns tempos, quando Portugal foi campeão europeu, toda a gente ouviu falar do Éder e da Susana Torres, que foi a coach do Éder. Mas eu gostava muito de vos dizer que que existe coaching em diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, coaching educativo. Não é mais do que ajudar os alunos a ter melhores resultados escolares. O coaching também se usa muito nas vendas, o sales coaching, para potenciarmos resultados nas vendas. E, portanto, agora está muito na moda o coaching na saúde, utilizar a metodologia de coaching na consulta. Por exemplo, os nutricionistas, vocês já ouviram todos falar nas consultas de nutri-coaching, certo? Que não é mais do que um nutricionista que fez uma certificação de coaching e junta a metodologia de coaching à consulta. Bom, então, de facto, o coaching é, por definição, uma metodologia, primeiro, e uma metodologia de atingimento de resultados, de atingimento de objetivos. Então, para que é que serve o coaching? E vocês podiam pensar até comparativamente com outras estratégias de aprendizagem, como por exemplo a formação. A essência do coaching consiste em libertar o potencial do indivíduo para aumentar ao máximo o seu desempenho, ajudando-o a aprender em vez de ensinar. Então o que é que vocês veem aqui? A tal ligação ao desempenho, a tal ligação à performance, e qual é a grande diferença relativamente ao ensino ou à formação? É que aqui não é o profissional que vai dizer à pessoa como se faz, tal e qual como eu faço quando sou professora, e sou eu que digo aos meus alunos o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que eles devem fazer. Aqui não. Aqui nós, por um lado, ajudamos a pessoa a descobrir o seu potencial, a descobrir as suas características, ajudamos-la a acreditar em si, que é uma coisa particularmente importante, portanto, a descobrir qual é a sua melhor versão, e depois ela vai fazer o caminho sozinha. Então, o que é que isto... Sozinha, com o meu apoio, não é? Mas é ela que faz. Tem que haver um conjunto de ações que vão levar a que ela mude, porque, efetivamente, é ela que faz. Não é o dizer, experimenta desta maneira, não. É algo que é acordado entre a pessoa e que vai ter este impacto direto na sua performance. Então, o coaching também pode ser definido como um processo de mudança que orienta o indivíduo no sentido do sucesso. O que é o sucesso? Nós vivemos muito na ditadura agora de todos temos que ser felizes, tudo tem que ser positivo. A positividade bacoca. Eu gostava já de vos dizer que nós temos direito de estar tristes, temos direito de estar aborrecidos, de estar irritados. Temos é que maioritariamente estar bem, não é? Agora ter esta ilusão de que estamos sempre bem. Não estamos sempre bem, só se fores inconsciente e irresponsável. Porque há coisas que nos correm bem e que a gente não ficamos bem dispostos. Então, sucesso é quando a pessoa consegue atingir os seus objetivos. É bom que se perceba isto. E o que é um sucesso para mim pode não ser um sucesso para o outro. Porquê? Porque os nossos objetivos são diferentes. Mas esta ideia do sucesso é conseguires fazer aquilo que tu queres. Voltando outra vez ao início, quando eu sei qual é o meu propósito, quais são as dimensões importantes da minha vida, quais são os objetivos que eu tenho em cada dimensão, se eu consigo atingir os meus objetivos, eu tenho sucesso. Pronto, é muito importante que se perceba isto. Depois, não é uma conversa de café, como algumas pessoas pensam. Okay? Eu sento-me ali, converso um bocadinho com ele e fiz uma sessão de coaching. Aliás, eu pedi ao colega para dizer que eu sou professora universitária porque queria muito que vocês percebessem que o que eu vos vou dizer aqui tem validação científica. Porque o coaching e a PNL com muita facilidade descambam para coisas muito pouco sérias e às vezes até pouco éticas. Bom, então eu queria muito que vocês compreendessem que aquilo que eu vos vou trazer aqui, no entendimento que eu, Paula Rocha, representante do grupo português de coaching que nós temos, é de uma metodologia com validação científica. Então, é uma metodologia, tem um método, tem modelos que nós devemos seguir para que a sessão seja eficaz. Perguntam vocês, mas porquê que algumas pessoas dizem que vão a uma sessão de coaching e tiveram a conversar e depois dizem eu desabafei, sinto-me tão bem, vim tão melhor? Porque todos nós gostamos de ser ouvidos, porque todos nós gostamos de ter significância, porque efetivamente nos faz bem ouvir. Mas sabem o que é que eu vos digo? Se é para ir a alguém que nos ouve, então vão ao padre que é de borla. Não precisam de pagar. Portanto, não pode ser esse o entendimento, gente. Ou eu faço alguma coisa diferente, ou se é só para ouvir, isso não é coaching. Mas a pessoa sente-se bem, pronto. Enfim, também não posso falar muito convosco, porque já sei, o meu tempo está ali a passar a grande velocidade. Então, os coaches não desenvolvem as pessoas, eles equipam as pessoas para se desenvolverem a si próprias. Qual é o grande objetivo do coaching? No fim, é a emancipação da pessoa. Se ela vem fazer 2 processos comigo, eu fiz um mau trabalho. Porque o objetivo é que ela faça uma vez, perceba como se faz, capacita-se, cria orgulho, trabalha a autoconfiança e depois não precisa mais de mim. Se isto não acontecer, o processo não foi bem feito.
é um processo de aperfeiçoamento, superação profissional e pessoal, baseado na ação. Então, baseado na ação porquê? Porque sem ação não há mudança. Então, vamos lá ver isto. Não há córtex sem comportamento, nem comportamento sem córtex, não é? Os nossos cérebros são tão diferentes como as nossas impressões digitais. E porquê? Porque, por um lado, tem influência da nossa predisposição genética, mas depois, porque a forma como as células se vão ligar tem a ver com as nossas experiências, verdade? E, portanto, elas vão se ligar de forma diferente. Então, se eu quero promover a alteração de um resultado, isso pressupõe a alteração de um comportamento e, portanto, pressupõe ação e depois, se houver consistência, e volto a repetir, se houver consistência na ação, há a criação de um novo caminho neuronal e então haverá alteração. Se a pessoa só experimenta de vez em quando, é um bocadinho como aquelas dietas, não é? A gente faz dieta durante não sei quanto tempo, não há consistência no comportamento e depois ganha os 10 quilos que acabou de perder porque não há consistência. Bom, então, aspectos em que o coaching tem impacto no desempenho do indivíduo, que era o que eu vos estava a dizer, na empregabilidade, ajudar a pessoa a trabalhar a sua empregabilidade, no desenvolvimento de potencialidades, na autoconfiança, na autoeficácia, na realização pessoal. Isso, sobretudo, um processo de coaching é um processo que, ao capacitar e empoderar as pessoas, tem impacto, tem valor para a organização. Então, benefícios e de uma forma rápida. As pessoas passam a ser mais otimistas. O otimismo é uma característica que se desenvolve como outra qualquer. Agora, se de facto eu consigo fazer coisas e ter sucesso nessas coisas que eu nunca tinha experimentado fazer, é natural que eu passe a acreditar que sou capaz de fazer e que vai correr bem. Bom, então, outro aspecto é, eu vou fazer uma coisa que nunca fiz, vou fazer de forma diferente. Então, ajuda-nos a sair fora do nosso lugar de conforto, eu diria mais, alargar o nosso lugar de conforto. Tem impacto na nossa autoestima e na nossa autoconfiança, porque se eu começo a fazer coisas que nunca fiz, naturalmente passo a gostar mais de mim e a estar mais confiante naquilo que eu faço, trabalha-nos a criatividade e ajuda-nos a identificar mais opções do que aquelas que nós tínhamos. Naturalmente que se eu penso em mais opções e o que ganho e o que perco em cada uma delas, eu tomo decisões mais sustentadas. Naturalmente que se eu faço coisas que estão mais alinhadas com aquilo que eu quero, trabalho o meu grau de autossatisfação. Passamos a olhar os problemas como desafios, porque eu digo assim, epá, não sei como é que isto se faz, mas eu sei que eu vou conseguir, porque já fiz outras coisas e percebi que também sou capaz. Ajuda-nos a desenvolver a capacidade de inspirar os outros, que é quando a minha vida começa a ficar alinhada e ao nível de satisfação generalizado com a minha vida, as pessoas perguntam, que compromissos é que andas a tomar? Estimula a imaginação, naturalmente, andamos sempre ali à procura de outras coisas e depois isto reflete-se na nossa produtividade, portanto as organizações também gostam. Naturalmente que ajuda-nos a melhorar os relacionamentos, porque se eu estiver melhor comigo, se eu estiver em equilíbrio comigo, naturalmente que eu estou melhor com o outro e portanto tem impacto na qualidade da relação que eu estabeleço com o outro. Se eu acredito mais em mim, eu vou assumir mais responsabilidades. Ajuda-me a criar planos de ação, porquê? Porque eu agora sei o que eu quero. E quando eu sei o que eu quero, eu então escolho as ações para conseguir o que eu quero. Ajuda-me a criar planos de ação. E por último, como eu vos disse no início, é promotor de um melhor equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, o que se traduz numa melhor qualidade de vida com a minha família e numa melhor qualidade de vida no trabalho. Bom, basicamente e resumidamente, o coaching é, a pessoa chega até mim e diz, eu tenho média de 12, quero ter média de 18, é o que eu desejo, ou eu vendo 5 e quero vender 5 mil, o que quer que seja, ela quer alguma coisa, está num ponto de partida ao dia de hoje e eu ajudo a encontrar um caminho e a desenvolver um conjunto de tarefas. Bom, e portanto, como vocês veem, uma sessão que termine sem uma tarefa não foi uma sessão de coaching. Porquê? Porque é a ação que vai levar à mudança. Bom, não vou falar-vos das etapas, porque como vocês já sabem, eu agora já só tenho 17 minutos, então, e tinha aqui o slide que vos dizia assim, então isto parece, deixa-me olhar para as vossas caras, parece-me ao melhoral, se calhar alguns de vocês nunca ouviram falar do melhoral, mas quando eu era nova, o melhoral servia para tudo, não fazia bem nem fazia mal, mas o melhoral dava para tudo. E de repente o coaching é um bocadinho assim, parece que dá para tudo. Não dá para tudo. Então, apesar de parecer simples, não resolve todos os nossos males. E porquê? Porquê? Porque há outras coisas que estão também envolvidas no nosso dia-a-dia e que têm a ver com esta questão de como é que eu melhoro a minha performance e que tem impacto no meu resultado. Por exemplo, a comunicação. Então, a qualidade das minhas relações está indexada à qualidade da minha comunicação. Onde é que nós aprendemos a comunicar? Qual foi o curso que nós fizemos? Como é que nós sabemos as regras da comunicação positiva? Achamos que sabemos. E como é que aprendemos a comunicar? Por imitação, não é? Alguém pequeninos, começámos a repetir as palavras, a fazer as coisas, mas achamos que sabemos. Pois, eu não vou fazer porque não tenho tempo, mas eu dava-me vontade de perguntar. Há 12 regras da comunicação positiva. Quem sabe uma? Pois, não vale a pena. Porquê? Porque nós não aprendemos, mas achamos que sabemos. Bom, então sobre a comunicação há aqui todo um mundo que nós devíamos investir e que é altamente responsável por a qualidade das nossas relações e pelos nossos resultados. Depois eu coloquei aqui a questão da colaboração e da cooperação.
muito ligadas, é verdade, à comunicação, de forma indireta, mas estão absolutamente relacionadas com outro aspecto que eu pus em baixo, que é a qualidade dos relacionamentos. Nós somos seres gregários, vivemos integrados em grupos, seja no grupo da família, seja nos nossos grupos de trabalho, e, portanto, precisamos que estes relacionamentos sejam de qualidade. Por último, e não menos importante, eu trouxe-vos também a questão da liderança e do trabalho em equipa, que é, se de facto o líder não for alguém mobilizador, inspirador, com um conjunto de características, por muito que eu tenha muito boa vontade, a coisa é capaz também de não funcionar. Portanto, às vezes, quando eu digo, vamos trabalhar o nosso locus de controle interno e autorresponsabilizarmos, depois também temos que ver os contextos e as circunstâncias. Pronto, a verdade é que há sempre uma coisa que nós podemos fazer, que é ir embora. Bom, então este nosso comportamento, porquê é que é expectável que o nosso resultado seja sempre o mesmo? Porque o nosso comportamento está padronizado. Nas mesmas circunstâncias nós usamos os mesmos padrões de comportamento. E porquê é que usamos os mesmos padrões de comportamento? Porque temos padrões de pensamento. Okay? Aquela ideia que eu estava a dizer ao bocado, a ideia da ligação, de como é que este comportamento impacta nas nossas ligações neuronais. Como é que nós começamos a criar o primeiro pensamento, o pensamento sensóriomotor, como é que ele se cria? Porque o bebê põe as coisas na boca, abana, chocalha, e o primeiro tipo de pensamento que nós temos é um pensamento sensóriomotor. Exatamente porquê? Porque tem a ver com o comportamento. Depois é que passa para o pensamento concreto e depois é que passa para o pensamento lógico. Mas esta evolução do pensamento tem a ver com as nossas experiências, ou seja, com os nossos comportamentos. Isto é claro para vocês? Digam só que sim ou que não. Boa, ok, está bem. Então, a outra ferramenta que eu vos trouxe... Não tenho tempo para ouvir as vossas respostas, desculpem. Então, a outra ferramenta que eu vos trouxe é a programação neurolinguística. E aqui, quem é que já ouviu falar? Boa. Aqui há uns tempos atrás, eu acho... E eu não acho, eu tenho a certeza que a programação neurolinguística, sendo uma ferramenta de otimização da nossa comunicação, é muito útil, de uma maneira geral, para todos os profissionais, para mães, para pais, para toda a gente, mas acho que é especialmente, ou pelo menos ao meu nível da minha preocupação, era especialmente impactante para os professores. E então andei a fazer voluntariamente e de forma absolutamente gratuita uma série de eventos na área da PNL, ou ofereci-me para fazer eventos nas escolas na área da PNL, e manifestamente as pessoas não aderiram. Pronto. Houve um agrupamento de escolas que disse que tinha muitas inscrições e que aceitava. E então eu fui. E quando cheguei, tinha num pavilhão desportivo 100 pessoas. E fiquei absolutamente estupefacta. Porque disse, caramba, nunca ninguém aceitou e quando aceitam tem 100 pessoas. Como é que isto é possível? E portanto entrei absolutamente satisfeita e disse, vocês conhecem a PNL? E as pessoas todas, sim. E eu, mas conhecem a PNL como? E as pessoas assim a cruzar os braços e a abanar assim a perna. E eu, mas que mau. Eu disse, então dá. E continuei a insistir porque era tanta gente que eu achei mesmo estranho. E até que a senhora da segunda fila diz-me assim, doutora, acha que a gente não sabe o que é o Plano Nacional de Leitura? Pronto, o meu dia não correu muito bem, não é? Como vocês estão a imaginar. Disse, vocês estão enganados. Não era sobre isso que eu vinha falar. Então, PNL é Programação Neurolinguística, é uma ferramenta. Se noutro output vocês não conseguirem ver, é uma ferramenta de otimização da nossa comunicação. Então, o que vos estava aqui a dizer anteriormente é que, de facto, a forma como estas ligações neuronais são feitas tem a ver com o nosso comportamento. Mas, em boa verdade, vamos lá ver isto, como é que isto é feito. Há uma ligação eu tenho uma experiência que tem a ver com o meu comportamento e que tem a ver com o meu comportamento e este comportamento vai fazer com que haja determinados links neuronais. Então, qual é a boa notícia? Sabendo nós hoje, e sendo uma evidência a neuroplasticidade, o que é que nós podemos dizer? Se eu tiver outro comportamento, eu posso criar outro link neuronal. E, no fundo, é basicamente este o princípio em que assenta a PNL, é dizer assim, então, reprogramar, peço desculpa pela palavra, não é? Enfim, é o que é, mas é esta a ideia, como é que nós podemos criar novos programas mentais para que isto se traduza em melhores desempenhos e, naturalmente, nós podermos ter outros resultados. Coisas como, por exemplo, alterar a nossa estratégia de pensamento. Em vez de termos um mindset de problemas, que é o que maioritariamente nós temos, isto é tão difícil, isto não dá, isto é impossível, termos um mindset de soluções. Esta ideia de facto, aprendermos que sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma situação, sobre a mesma circunstância, há pelo menos duas formas de ver. E isto não é só porque eu quero, tem que ser aprendido, porque de boa vontade nós todos temos, mas tem que ser aprendido. Então, um dos aspectos importantes da programação neurolinguística é esta possibilidade de nós alterarmos o nosso mapa mental.
Então, no fundo, o que é preciso nós compreendermos é que aquilo que vos estou a dizer tem a ver com a forma como este nosso cérebro opera. E se nós tivermos consciência da forma como estas coisas vão acontecendo, fica mais fácil para nós alterarmos as nossas estratégias comportamentais para que possamos ter outros resultados. Então, uma das coisas que vos queria dizer, por exemplo, o que são estratégias em PNL, avançando. Nós temos estratégias para, por exemplo, memorizar. Todos vocês que estudaram sabem que nós não memorizamos da mesma maneira. Então, qual é a estratégia que cada um de nós usa? E se eu preciso de agora, por exemplo, fazer um mestrado, como é que eu posso mudar essa estratégia de memorização para otimizar o meu resultado? Pronto, e temos estratégias de tomada de decisão, de aprendizagem, whatever o que for, peço-vos imensa desculpa, não posso fazer. Metaprogramas. Todos vocês já ouviram falar da percepção. A percepção é o filtro consciente com que nós interpretamos a realidade. Porque, em boa verdade, a realidade não existe. Cada um de nós tem a sua realidade. A realidade que é construída com base nas minhas experiências, nos meus valores, nas minhas crenças, nas minhas experiências, nas figuras de vinculação e, portanto, cada um de nós tem a sua realidade. E essa realidade conscientemente traduz-se na percepção que nós temos, mas existem filtros inconscientes, que são então os chamados metaprogramas. Exemplos de metaprogramas, por exemplo, como é que o metaprograma da rapidez, o que é que mede? Se a pessoa é mais proativa ou mais reativa? Ou outro que, por exemplo, o padrão da comparação, o padrão da realização, a motivação, por exemplo, nós acreditamos que as pessoas são todas motivadas da mesma maneira. Por exemplo, as políticas de recursos humanos são muito centradas no que é que a pessoa pode ganhar. Não é? Se ela vender mais, ela tem um prémio. Porque acreditamos muito que todas as pessoas, muita gente acredita, que todas as pessoas são motivadas da mesma maneira. Motivação é ter um motivo para a ação. O motivo não é o mesmo. Então, porquê? Há pessoas que, efetivamente, aquilo que as motiva é o ganho, é o objetivo, é o conseguir alguma coisa. Mas há outras que aquilo que as faz mexer, o motivo para a ação, é o que elas podem perder. Como é que nós sabemos? E, portanto, uma chama-se motivação por afastamento, a outra chamamos motivação por aproximação. Como é que nós sabemos? Pela linguagem. Imaginem que nós vamos todos sair à noite e às 2 da manhã há alguém que diz assim: epá, eu tenho mesmo que ir embora, porque eu tenho um emprego ao fim de semana, preciso e quero muito, muito, muito ganhar mais dinheiro porque vou ter um neto e quero fazer uma piscina no jardim. E há outra pessoa que nos vai dizer assim: epá, são 2 da manhã, eu tenho mesmo que ir embora porque eu tenho que trabalhar, epá, ando com o dinheiro contadito e tenho medo que o banco me fique com a casa. Um tem uma motivação para aproximação, outro tem uma motivação para afastamento. Todos os metaprogramas nós conseguimos identificar na linguagem da pessoa. Portanto, não adianta a pessoa dizer: eu sou muito positiva, ou eu sou muito isto, sou muito aquilo. Vamos falar sobre as suas últimas férias. Vamos falar sobre o seu emprego. E pela linguagem das pessoas, nós conseguimos identificar os metaprogramas. Bom, relativamente aos sistemas de representação, tem a ver, nós todos gravamos a informação alicerçada em 3 eixos. Por um lado, a visão, as imagens, por outro lado, a audição, o que ouvimos, e por outro lado, as sensações. Portanto, que são, no fundo, os sentidos que nós envolvemos na captação dessa informação. Mas não usamos esses 3 canais da mesma maneira. Alguns de nós usam mais o canal visual, e são chamados os visuais, alguns memorizam, tomam decisões, etc. Portanto, usam privilegiadamente a audição, são os chamados auditivos, e os das sensações são os sinestésicos. Se eu conseguir identificar quais são os canais privilegiados do outro, eu consigo fazer uma coisa que ao bocado o colega anterior falou, que é rapport. Eu consigo ser mais eficaz no rapport. E há indicadores para nós sabermos como é que estas pessoas são. Por exemplo, só como exemplo, as pessoas visuais são normalmente pessoas que falam rápido e que falam alto. As pessoas sinestésicas falam baixo, pausadamente. Então, pela forma como a pessoa comunica, nós também conseguimos identificar quais são os sistemas. Peço-vos desculpa, não consigo fazer muito melhor que isto. Então, outro aspecto que a PNL tem muito importante é promover o alinhamento emocional, que é absolutamente importante, não é? Porque, como vocês também devem saber, o sistema límbico está ligado, por exemplo, ao nosso lobo frontal, no lobo frontal onde acontecem as funções executivas, no sistema límbico onde acontecem as emoções. Então, nós, se estivermos intensamente emocionados, nós não conseguimos pensar, não conseguimos memorizar, não somos tão criativos. Portanto, há uma série de coisas que acontecem. Então, o alinhamento emocional é absolutamente importante. Eu diria assim: então e agora? A PNL é como a melhoral? Também não, ok? Portanto, também é bom que todos saibamos, mas não resolve todas as nossas questões. É, mais uma vez, outra ferramenta que vocês podem juntar e que vos ajuda a estar melhor emocionalmente, a ser mais eficazes na vossa comunicação, mas é outra ferramenta, esta centrada na nossa comunicação. E agora sim, estou mesmo a chegar à última parte, dizer-vos que
aquilo que faz sentido é nós percebermos quais são os contributos da neurociência para a eficácia quer do coaching, quer da PNL. Então, há aqui alguns aspectos que eu gosto de partilhar convosco. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que a maior parte das coisas que nós sabemos ou que nós ouvimos sobre neurociência são neuromitos. Porquê? Porque é muito atrativo e porque, eu vou pedir desculpa, uma praga, que é os livros de autoajuda, propagam mitos uns atrás dos outros. E depois as pessoas leem e acham que é verdade e pronto. E, portanto, gostava muito de vos dizer que a maior parte das coisas que nós lemos e que as pessoas dizem, é da neurociência, a maior parte são neuromitos. Eu aqui ia-vos explicar como é que se chega ao neuromito. Na ausência de tempo, ficam só com esta ideia que maioritariamente são mitos. Então, coisas que nós sabemos com certeza. Então, há cerca de 8 anos foi feita uma investigação por uma senhora que envolveu todos os neurocientistas e as conclusões a que chegaram tinha que ser por painel Delphi, que é todos concordam. Então, sabem quantos conceitos todos os neurocientistas concordaram? É fácil, 6. Todos concordaram com 6 conceitos, que eu vou partilhar convosco. Então, a plasticidade do cérebro ao longo da vida. Todos os neurocientistas concordaram, no tal painel Delphi, que existe neuroplasticidade ao longo da vida. 2. Todos concordaram que o cérebro é único como a face humana, como a impressão digital, por causa daquilo que vos disse logo no início. 3. O cérebro de cada indivíduo está preparado de maneira diferente para aprender tarefas diferentes. Exemplo, se eu agora à tarde, quando sair daqui, for ler um livro de física quântica, que eu não percebo nada e nunca li nenhum, as áreas cerebrais que são envolvidas são completamente diferentes do que se quando eu sair daqui for ler um livro de liderança, que é uma área em que eu trabalho há muitos anos. Portanto, por exemplo, a familiaridade com o conteúdo faz com que as estruturas envolvidas na aprendizagem sejam diferentes. Na ausência de tempo, ficamos só com o exemplo. O cérebro modifica-se com a experiência. Ora, então era o que nós estávamos a dizer que acontecia com o coaching, não é? Que é, se a pessoa fizer outras tarefas e tiver consistência nessas tarefas, portanto, não basta fazer outras tarefas, tem que ter consistência, o cérebro modifica-se. A aprendizagem é influenciada por experiências prévias, ou seja, vocês estão a ouvir falar e alguns de vocês leram um livro de autoajuda e já estão a dizer assim, ela não percebe nada. Então, o que vos acontece anteriormente e a forma como nós temos a informação gravada faz com que a gente grave ou guarde ou arrume ou conceptualize de forma diferente. Por causa daquilo que já ouvimos, por causa daquilo que já lemos, que tudo está armazenado e guardado. Por último, não existe aprendizagem sem uma forma de memória ou de atenção. Então, isto também é particularmente importante, até porque vocês sabem que, e eu devia ter escrito aqui, mas não é essa a frase como ela vem, é assim, e portanto eu trouxe exatamente como ela está no artigo, mas dizer-vos o seguinte, por exemplo, quando o professor não cria vinculação com o seu aluno, isto pode ser verdade também num profissional de saúde com o seu doente, se ele não criar vinculação emocional com ele, a predisposição dele para estar a ouvir o que eu estou a dizer, para estar atento, ou para guardar o que eu estou a dizer é baixa. Estão a ver? Portanto, é isto que nós também temos que pensar. É qual é a relação desta qualidade emocional com a nossa memória, com a nossa atenção e perceber que a aprendizagem está ligada à memória e à atenção. Não há pensamento sem linguagem, nem linguagem sem pensamento. Quem nasceu primeiro é como a ovo ou a galinha. A única coisa que nós sabemos é, porque nós, disse-vos eu há bocado a passagem do pensamento sensório-motor para o pensamento concreto, porque nós ganhamos linguagem, essa linguagem estrutura o nosse pensamento. Se a nossa linguagem for uma linguagem potenciadora, por exemplo, as pessoas que leem muito e que têm muito vocabulário, se a linguagem for rica, ela gera pensamento potenciador. Portanto, se a linguagem for uma linguagem potenciadora, ela gera pensamento potenciador. Se a linguagem for uma linguagem limitadora, ela gera pensamento limitador. Desafio-vos a ler um livro de um neurocientista francês que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. O estudo deste neurocientista mostra que, pela primeira vez, nós temos um QI mais baixo. Pela primeira vez na história da humanidade. E provavelmente, e vocês vão ler, há variedíssimas razões, mas, por exemplo, este acesso rápido ao Google, eu não preciso de saber nada, eu vou ao Google, o Google diz-me. Estão a ver? Faz com que as pessoas não façam esforço, não precisam de ler, não precisam de saber, não precisam de nada, porque quando elas precisarem, elas vão ao Google. Pronto. E portanto, não havendo riqueza na linguagem, há pobreza no pensamento.
Mais contribuições, 2 dicas ou 3 dicas importantes. Vocês sabem que a dor física e a dor social têm ativação cerebral semelhante? Pois, quando eu digo qualquer coisa mais desagradável, quando eu sou injusto com o outro, isso provoca uma dor no outro tão grave como se, vou pedir desculpa, como se lhe desse um pontapé ou como se lhe impusesse uma dor física. E isto é muito importante, depois a gente pode pedir desculpa a seguir, mas o mal está feito. O cérebro é capaz de modular ou alterar a força das conexões neuronais. Quando eu há bocado vos disse para haver mudança tem que haver consistência, pois se não houver consistência na ação, não há mudança. Mas é verdade que se houver consistência, se eu fizer repetidamente, vai haver alteração. Outro aspecto importante, as emoções são uma combinação de neurotransmissores. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes neurotransmissores, a produção destes neurotransmissores está indexada à nossa alimentação, ao exercício físico, à higiene do sono, à meditação. Então, estou triste. Ok? Quais são os neurotransmissores? Quero estar alegre, ou quero estar bem, ou quero estar calma? Quais são os neurotransmissores que estão envolvidos nessa emoção e como é que eu altero o meu lifestyle para que eu sinta as emoções que eu pretendo? Então aqui também passar a responsabilidade para o nosso lado, que é, ok, eu tenho os acontecimentos, as coisas acontecem naturalmente, mas eu sou corresponsável na produção das minhas emoções indexadas aos neurotransmissores porque eu posso alterar o meu lifestyle. E isto é muito importante. Quantos de nós estão disponíveis para fazer uma alimentação saudável, para fazer exercício físico regular, para ter boas práticas de higiene do sono, fazer meditação, etc. É necessário ter um certo nível de stress, ativação para que o cérebro funcione. As pessoas passam a vida a dizer que stress é mau e eu gostava de vos dizer, se vocês não tiverem stress, estão mortos. Porque o cérebro precisa de stress para funcionar. Portanto, enfim, o que é preciso é depois nós aprendermos a gerir as pressões que são exercidas sobre nós e termos a capacidade de compreender que, de facto, há pressões que são maiores que aquelas que nós conseguimos suportar e desenvolver mecanismos de coping para as suportar, porque elas muitas vezes não dependem de nós. Pronto, só a título de exemplo, algumas emoções e combinações de neurotransmissores, só para vocês dizerem quando está com a cruzinha, quer dizer que tem ausência, e vejam como é que, por exemplo, só com 3 neurotransmissores nós conseguimos ter aqui um conjunto de emoções, só para exemplo. Depois, um outro princípio da neuroplasticidade, da neurociência particularmente importante, you don't use it, you lose it. Então, ao contrário do que as pessoas vulgarmente pensam, que é, eu faço coisas para estimular e para ter mais ligações cerebrais, não. Nós devemos fazer coisas para não haver poda neuronal, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, nós devemos ler coisas diferentes, devemos ouvir músicas diferentes, devemos ter estimulações diferentes para que não haja desligamento. Okay? E, portanto, está do nosso lado promover ações, porque se fizermos sempre as mesmas coisas, são sempre os mesmos caminhos neuronais. Portanto, está do nosso lado, na nossa responsabilidade, fazermos coisas diferentes para que o cérebro se mantenha ativo, as ligações se mantenham ativas e não perder. Pronto, depois de deixar aqui só a diferença de 2 conceitos, que provavelmente para vocês será o que é mais familiar, a ideia da plasticidade, que significa que o tecido cerebral pode ser exercitado e reforçado como se fosse um músculo, e a ideia da neurogênese, que não é mais do que a geração de novos neurónios. E, portanto, qualquer um dos processos, como vocês sabem, ao dia de hoje, é possível. Dizer-vos, então, a importância da teoria da atividade, que, no fundo, vai dar sustentabilidade ao coaching, que é, não há córtex sem comportamento, nem comportamento sem córtex. Se queres criar um novo link neuronal, tens que alterar o teu comportamento de forma consistente. Ou seja, tens que ter outras ações, outra performance e outro desempenho. E depois dizer-vos uma outra coisa muito importante, que diferencia no fundo o ensino e a formação do coaching, que é, eu posso trazer um PowerPoint muito espetacular, e vocês adoram, mas e explico-vos detalhadamente quais são os processos implicados em nadar, mas se vocês caírem na piscina a seguir, vocês vão morrer afogados, porque não há forma de aprender a nadar sem ser nadando. E isto é verdade para tudo o que vocês quiserem. Nós podemos ter teorias fantásticas sobre as coisas, ter teorias espetaculares sobre ser positivo, sobre comunicação positiva, sobre uma série de coisas, mas se não começamos a fazer, se não exercitamos, se não experimentamos, não adianta nada ter feito o curso de inteligência emocional ou o curso de comunicação, ou o que quer que seja, porque não há mudança sem ação. Não é porque dizemos como se faz que se vão criar circuitos neuronais. Nós precisamos de fazer para que esses circuitos neuronais se criem. E, portanto, uma máxima muito importante que eu deixei sozinha, que é, não há mudança sem atividade. Se a gente não arregaça as mangas e não experimenta fazer, não vai haver mudança.
Então, a neuroplasticidade permite desenvolver qualquer competência em qualquer idade, e isto é particularmente importante, não é? As pessoas tinham muita ideia de que, tenho 50 anos, ou tenho 50 anos já não vou aprender violino, tenho 70 anos já não vou fazer mestrado, e nós hoje sabemos que isso é absolutamente, se a pessoa estiver bem de saúde, que isso é um disparate, pode fazer, e depois que o desempenho, manifesto no nosso comportamento, coloca a nossa competência em ação, e portanto todas as pessoas conseguem inferir da nossa competência quando olham para o nosso comportamento. Depois, pergunta de 1 milhão de euros, e é fácil? Isso são outros 500. Tem muito a ver agora com outras características, não é? O compromisso, a proatividade, etc. Boa! Eu sei, esgotei o meu tempo em 3 minutos, mas não conseguiria falar mais rápido, peço-vos imensa desculpa. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês já têm o flyer na vossa mão e com os telemóveis vão aceder ao quiz. Boa? Isto hoje foi um stress. Fogo! Apresentação e depois subir para o primeiro. Apresentação. Agora já não dá. Ali, apresentação primeiro e depois subir para o primeiro. Tem que ser isso. Apresentar. Bom, enquanto a tecnologia tenta resolver o problema tecnológico, questões que vocês me queiram colocar, enquanto a gente faz aqui esta parte caga, enquanto esperamos para a tecnologia. Então, questões? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu sei que fui super rápida, mas peço-vos imensa desculpa, fui muito pressionada pelo tempo. Questões? Perguntas? Eu não acredito que eu tenha sido assim tão clara. Tem que haver perguntas. Não é? Quando todos pensam igual é porque ninguém está a pensar. Então, alguém tem que haver questões. Vamos lá, então. Então, todos já acederam? Vamos lá. Ui, já que está muita gente. Já estão todos? Posso começar? Boa. Posso? Eu, a Keep hoje, nas costas, hoje na Keep. Todos? Posso começar? Não. Talento. Então, se tem talento, é bom, que nós precisamos de talentos. Nós precisamos de talentos. Em casa, toda a gente conseguiu aceder? Em casa, vocês têm aqui o link e têm aqui o código. Portanto, em casa também toda a gente pode responder. Já está? Podemos começar? Tá? Toda a gente tem? Vamos lá. Então, o maior número de perguntas certas, mais rapidamente possível. Os coaches desenvolvem as pessoas e equipam-nas. Verdade ou mentira? Acabou o tempo? É um trabalho que elas fazem sozinhas, não é? Nós não fazemos isso com elas, elas fazem sozinhas. Segunda questão. O coaching é um processo de aperfeiçoamento e superação profissional e pessoal, baseado especialmente na aprendizagem em ação. Três, 2, 1. Acabou o tempo. Agora correu melhor. Já aqui muita gente empatada. Terceira questão. O coaching é uma metodologia assente na técnica da reflexão. Não vale copiar, então. E agora?
Ação! Ação! Não é reflexão. Temos padrões de comportamento porque temos padrões de pensamento. Boa! Está a correr melhor, está a correr melhor. Os metaprogramas são filtros perceptivos conscientes que nos permitem interpretar a experiência. A percepção é que é um filtro consciente. Os metaprogramas são os filtros inconscientes. A maneira como assimilamos, armazenamos e codificamos a informação na nossa mente são chamados sistemas representacionais. Boa, verdade. O cérebro é único como a face humana. Boa! Está cada vez melhor. Ainda não houve nenhuma pergunta 100% certa, pois não? O cérebro modifica-se com a experiência. É agora, é agora. Ainda não foi desta, mas parabéns! A neurogénese permite desenvolver qualquer competência em qualquer idade. Era a plasticidade, neuroplasticidade. Então vamos lá ver quem ganha o livro. É a Francisca? Então, uma salva de palmas para a colega. Vem cá. E pronto. Francisca, eu tenho uma neta com 4 anos que se chama Francisca. Nasce, excelente, excelente. Muito obrigada, está autografado, espero que aprecie. Obrigada. Grava lá, a fotografia. Obrigada. Obrigada, Francisca. Bom, olhem, peço-vos imensa desculpa pela rapidez. 5 minutos para questões. Vocês querem colocar alguma pergunta? Pronto, depois podem sempre pedir para eu vir outra vez e da próxima vez darem um bocadinho mais de tempo. Gostaram? Obrigada, até à próxima. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo,
quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginamos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem. Respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teacher spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me, and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That's a good rabbit habit. I mean, that can be a rabbit habit.